Hebreus, capítulo 6, versículo 1 a 3. Assim, vamos em frente, a fim de chegarmos ao ensinamento de adultos, deixando para trás as primeiras lições da mensagem de Cristo. Nós não vamos colocar de novo as bases desta mensagem, isto é, a necessidade de abandonar uma vida inútil, de crer em Deus, o ensinamento a respeito dos batismos, da cerimônia de pôr as mãos sobre os irmãos, a ressurreição dos mortos e o julgamento eterno. Versículo 3. Vamos em frente, e se Deus quiser, é isso o que faremos. Vamos orar ao Senhor, em nome de Jesus Cristo. Muito obrigado a Deus por todos aqueles que em teu nome estão reunidos neste momento, juntamente conosco aqui no templo e também em outros lugares acompanhando esta reunião. Eu oro, Senhor, neste momento com um coração cheio de gratidão por estar aqui, pelo momento que nós tivemos, Senhor, para prestar a nossa adoração através da música, cantando canções em tua honra. E também, Senhor, me submeto a Ti neste momento e peço a ajuda do Teu Espírito Santo, a fim de que eu possa transmitir, Senhor, uma palavra ao coração do Teu povo, uma palavra, Senhor, que possa trazer a cada um aquilo que necessitam segundo a Tua vontade. Senhor, usa a minha vida, usa os meus lábios e usa, Senhor, os nossos ouvidos, para que nós possamos ouvir, compreender, Senhor, a Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, amém. Vamos tomar assentos, meus irmãos. No primeiro verso que nós acabamos de ler, a primeira parte do versículo 1 diz assim: vamos em frente, a fim de chegarmos ao ensinamento de adultos, deixando para trás as primeiras lições da mensagem de Cristo. Na versão da Nova Versão Internacional, a NVI, esta parte que nós acabamos de ler diz assim: portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade. Esta expressão, avancemos para a maturidade, é o tema da palavra que eu pretendo trazer ao coração dos irmãos nesta noite. Queridos, vejam que o escritor aos Hebreus, ele está fazendo aqui um apelo aos irmãos e dizendo a eles que era chegado o momento, o tempo de avançar, de deixar de lado os princípios elementares que foram ensinados a ele. Aí ele cita alguns exemplos aqui, que é o discipulado básico, aquilo que toda pessoa quando vem a Cristo tem acesso. E ele diz assim: olha, nós precisamos avançar, nós precisamos seguir para um outro nível, precisamos alcançar a maturidade. E a maturidade cristã, ela pode ser comparada ao desenvolvimento natural de uma pessoa. Tudo começa na forma de um embrião gerado no ventre da mãe. Daí nasce a criança, o bebê, e a vida segue até a morte. Alguns têm o privilégio de viverem por mais tempo, outros vivem menos tempo, mas o que acontece é que no transcurso, no decorrer desse processo, desde a concepção, o nascimento até a morte, o crescimento natural da pessoa. A pessoa cresce emocionalmente, a pessoa cresce fisicamente, psicologicamente e também, no caso de nós, os cristãos que cremos na palavra de Deus, também crescemos espiritualmente. Em um determinado momento da vida da pessoa, ela vai atingir aquilo que nós chamamos de o nível mais elevado de compreensão da sua existência.
E a isto nós podemos chamar de maturidade. Ou seja, isso não depende somente do fator idade. Eu conheço, e é bem provável que muitos de vocês também conheçam, pessoas jovens, maduras, e pessoas velhas, imaturas. A maturidade, ela envolve o equilíbrio e a consciência das emoções. A maturidade significa a pessoa estar focada naquilo que realmente importa. É a sabedoria para tomar decisões, além de muitos outros fatores que corroboram para esse processo de maturidade. Por isso que, às vezes, encontramos pessoas jovens e olhamos para elas e falamos, essa pessoa é uma pessoa madura, é uma pessoa que já alcançou este nível de consciência daquilo que ela é, da sua identidade, do que ela representa, qual é o seu papel a exercer na vida. O mesmo ocorre também na vida cristã. O processo é muito parecido. A palavra de Deus ela é semeada no coração, na mente da pessoa, e aquele que recebe a palavra de Deus, ele decide aceitar a Cristo. Então, a partir desse momento que a palavra brota em seu interior, então essa nova vida, ela é concebida no interior desta pessoa e a partir daí começa o seu desenvolvimento espiritual até o dia em que o Senhor o chamar. A maturidade cristã, ela ocorre nesse processo de crescimento, quando o crente atinge um nível de espiritualidade totalmente enraizado na palavra de Deus. Por exemplo, a maturidade espiritual, ela é um estado de plenitude em Cristo. Ser um cristão maduro é ser um cristão pleno em Cristo. É ter conhecimento pleno sobre Deus, sobre a sua vontade. É a pessoa estar espiritualmente preparada, pronta para toda a boa obra. É a pessoa viver segundo a vontade de Deus. Um exemplo bíblico lá no livro de Gênesis, capítulo 6, versículos 9 e 10. O homem chamado Noé. Olha o que a Bíblia fala. Esta é a história de Noé. Ele foi pai de 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. E aí a Bíblia diz, né, ela expressa aqui agora a maturidade de Noé. Diz assim, que Noé era um homem direito e sempre obedecia a Deus. E entre os homens do seu tempo, Noé vivia em comunhão com Deus. Ou seja, Noé, ele atingiu este nível, né, de plenitude espiritual em relação a Deus. Mas a gente tem outro personagem ainda no Antigo Testamento, no livro de Gênesis 17, 1 e 2, que é Abraão. Abraão é um exemplo de fé para muitos cristãos. Mas olha o que a Bíblia diz, que Abraão, ele só vai atingir a maturidade aos 99 anos de idade. O livro de Gênesis, do capítulo 17, fala do encontro que Deus teve com Abraão depois dele cometer aquela falha de ter um filho com Agar, a sua serva, porque ele estava cansado de esperar nas promessas de Deus, e ele decide dar uma ajudinha para o Senhor junto com a sua esposa, e então ele tem um filho fora do matrimônio, pensando ele que aquele seria o filho da promessa. E lá no capítulo 17, versículo 1 e 2, olha que a palavra diz que quando Abraão tinha 99 anos, Deus apareceu para ele e falou assim para ele, Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Viva uma vida de comunhão comigo e seja obediente a mim em tudo. Noutra versão diz assim, ser perfeito, ou seja, Abraão, embora tivesse 99 anos, fosse uma pessoa que estava obedecendo cegamente
a promessa de sair da terra dos seus parentes e seguir em direção a uma terra que Deus haveria de lhe dar. Mas ele cometeu uma falha nesta trajetória e Deus chama ele e fala: Abraão, você precisa crescer. Você precisa se tornar um homem maduro. Chega de ficar brincando, de ir para o Egito, voltar do Egito, mentir que Sara não é a tua esposa. Abraão, chega dessa história de ter um filho fora do casamento e querer antecipar as coisas. Anda na minha presença e seja obediente a mim em tudo. E eu farei a minha aliança com você e lhe darei muitos descendentes. Jesus também, em relação aos seus discípulos, ele exigiu que os seus discípulos tivessem maturidade em relação a Deus, lá em Mateus 5,48, quando ele fala assim para os discípulos: sejam perfeitos, assim como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. Jesus está dizendo para os discípulos aqui que eles precisavam crescer, que eles precisavam se desenvolver, que eles precisavam alcançar um nível de espiritualidade plena diante de Deus. Daí surge a pergunta: como podemos identificar um crente maduro na fé? Como saber se alguém já é uma pessoa espiritualmente madura ou não? É muito simples. Observando o comportamento desta pessoa, observando as suas atitudes, a maneira como esta pessoa se dedica às coisas espirituais, às coisas do reino de Deus, a firmeza que esta pessoa tem em relação às provações da vida, a sua preparação e perseverança na fé, que tem como resultado principal a prática das boas obras que glorificam a Deus. O crente que é maduro espiritualmente, ele tem a capacidade de compreender e discernir a mensagem que vem de Deus. Por isso que lá em 1 Coríntios 2,6, Paulo fala assim: para os que são espiritualmente maduro, ou seja, a mensagem de Paulo é para um grupo seleto de cristãos que já tinham atingido esta maturidade, esta plenitude espiritual. Ele fala assim: anunciamos uma mensagem de sabedoria, mas não é de uma sabedoria desse mundo, ou seja, não é uma palavra que se origina no mundo, e ele fala, e nem nos poderes que governam o mundo que estão perdendo a sua força. Mas a palavra que nós anunciamos, a sabedoria que nós revelamos, é a sabedoria secreta de Deus, escondida dos seres humanos. A sabedoria que o próprio Deus, antes mesmo da criação do mundo, já tinha escolhido para a nossa glória. O que Paulo estava dizendo aqui é o seguinte, que o crente que é maduro espiritual é aquela pessoa que está sempre conectada, sempre atenta e ouvindo a voz de Deus nos pequenos detalhes. Às vezes a pessoa vem para uma reunião de culto buscando receber de Deus uma resposta, uma palavra, e de repente esta palavra é liberada do altar ou mesmo liberada no seio da igreja por alguém no momento do culto. Mas aquele que é espiritualmente maduro, ele está conectado e ele consegue perceber, ele consegue discernir que é Deus falando com ele naquele momento. O cristão espiritualmente maduro, ele pensa como Cristo e não se deixa enganar por qualquer conversa. Lá em Efésios capítulo 4, 13 e 14, Paulo fala assim que nós chegaremos com a maturidade, nós chegaremos então à unidade da fé e no conhecimento do Filho de Deus. Ele fala, e então alcançaremos a altura espiritual de Cristo, ou seja, o crente que busca esse desenvolvimento, esta plenitude, esta maturidade espiritual, ele chega em um nível de espiritualidade onde ele consegue ter a mente de Cristo em relação àquilo que ele ouve,
aquilo que os outros dizem, a ponto de Paulo falar assim: desta maneira não seremos como crianças, arrastada pelas ondas ou empurrado por qualquer ensinamento ou doutrinas falsas. Ou seja, ele vai pensar com a mente de Cristo, ele vai discernir com a mente de Cristo, e mais ainda, o crente que é maduro espiritual, ele tem também como alvo Cristo. Tanto que lá em Filipenses 3, 14 e 15, Paulo fala assim: eu corro direto para a linha da chegada a fim de conseguir o prêmio da vitória. Ou seja, o seu alvo é Cristo. As coisas estão acontecendo no mundo, causando muitas vezes preocupações, há muitas situações tentando paralisar a igreja, tentando destituí-lo da fé, mas ele continua olhando para Jesus, avançando para Jesus, porque ele quer conseguir o prêmio da vitória. No versículo 15, Paulo fala assim: todos nós que somos espiritualmente maduros, que alcançamos essa plenitude espiritual, devemos ter essa maneira de pensar. Jesus Cristo é o nosso alvo, e nós estamos olhando para Jesus, porque sabemos que o nosso prêmio virá das mãos de Jesus. Como é que o crente deve proceder para atingir a maturidade espiritual? Como é que nós podemos nos desenvolver para chegarmos a este nível de espiritualidade que Deus requer de cada um de nós? Em primeiro lugar, nós precisamos nos apegar à palavra de Deus. Lá em 2 Timóteo 3, 16 e 17, a palavra é inspirada por Deus. E a palavra, ela é útil para ensinar a verdade, para condenar o erro, para corrigir as faltas, para ensinar a maneira certa de viver. E isto, Paulo diz, para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto, ou seja, ele esteja maduro espiritualmente falando, para fazer todo tipo de boas ações. Queridos, a Bíblia é o manual do crente. Tem muitos cristãos que têm a Bíblia, mas não leem a Bíblia. Tem muitos cristãos que têm a Bíblia, mas não estudam a Bíblia, não procuram conhecer os segredos de Deus que estão contidos neste livro sagrado, que pode nos levar a este nível que agrada a Deus. Então, quando deixamos de ler, de estudar a Bíblia, de meditar na palavra de Deus, muitas vezes a pessoa deixa também de alcançar a maturidade na fé. Ela deixa de ter esse conhecimento sobre Deus que está revelado nas Escrituras. Então, o primeiro passo para alguém alcançar a maturidade é se apegar à palavra de Deus como fonte de conhecimento, de sabedoria, de direcionamento para a vida. A maturidade é um processo que depende unicamente da pessoa. Por isso que eu diria aos irmãos que estarmos expostos às Escrituras apenas numa reunião de domingo, onde a palavra é pregada por 30, 40 minutos, 50 minutos, é muito pouco diante do grande reservatório, despensa de Deus, onde estão contidos seus segredos. Então, o ideal é que, considerando as nossas agendas, o ativismo de cada um, a loucura do trabalho, dos estudos, a correria do dia a dia, é muito importante que quando a gente vem para uma reunião de culto, a gente procure observar o que está sendo pregado, anotar o que está sendo dito e depois se alimentar desta palavra e buscar na Bíblia durante a semana mais subsídios que possam corroborar com a palavra que você ouviu, que veio da parte de Deus. Eu estava meditando nesta palavra no dia de ontem e pensando a respeito de igrejas onde às vezes o tempo reservado para a palavra é de 10, 15 minutos. É muito pouco tempo de exposição à palavra de Deus, porque a maturidade, ela depende da pessoa e do tempo que ela está disposta a se expor ao ensino das Escrituras, à vida de oração, à comunhão, à prática das coisas que aprende segundo a palavra de Deus. Ou seja, o culto, ele não acontece somente na noite de domingo,
durante o tempo que nós estamos reunidos aqui. O culto a Deus é algo que deve ser permanente em todo o tempo, em todas as coisas que nós fazemos, que nós realizamos. Nós precisamos buscar sempre estar conectados e para isso nós precisamos conhecer a palavra de Deus para saber se o que nós estamos fazendo está nos elevando a este nível de espiritualidade ou está nos puxando para baixo e nos afastando da plenitude. Segundo Pedro 3:18, a recomendação apostólica de Pedro é: continuem a crescer na graça e no conhecimento, ou seja, não pare de crescer. Ainda que nós já tenhamos alcançado esse nível de maturidade, trazendo para o exemplo prático do cotidiano, quantas pessoas que vocês conhecem, pessoas equilibradas, pessoas que, do ponto de vista natural, são pessoas maduras, idôneas, capacitadas, que de repente, num lapso, num momento, acaba cometendo alguma falha, tendo algum desequilíbrio. Agora vamos trazer esse exemplo para a vida cristã. Acontece a mesma coisa. A gente pode estar espiritualmente na plenitude, nós podemos estar espiritualmente maduros, mas se nós não vigiarmos e não continuarmos sempre se expondo à palavra de Deus, para saber a vontade de Deus para a nossa vida, nós podemos também, em algum momento, cometer algum deslize. E o que é que causa esse deslize? O que é que leva o crente à imaturidade espiritual? Primeiro, que existem pessoas que gostam de ser criança em relação às coisas espirituais, não querem crescer. Sabe, às vezes a pessoa quer, a exemplo lá da igreja de Coríntios, em 1 Coríntios 3:2, que Paulo está dizendo para os irmãos o seguinte: olha, pessoal, vocês deveriam crescer, mas vocês ainda continuam tomando leite. Está na hora de comer alguma coisa mais reforçada. Porque espiritualmente aqueles irmãos, eles gostavam de ser criança. E às vezes, se a gente não tomar cuidado, nós também podemos incorrer no mesmo erro. Porque ser criança é muito bom. Criança não tem responsabilidade com as coisas, porque sempre tem alguém cuidando delas, direcionando elas. A criança é livre para brincar, para fazer o que bem entende. E há até aqueles adultos que, quando a criança faz arte, ainda acham engraçadinho. Então, trazendo para a vida espiritual, às vezes, a pessoa ela quer manter-se sempre uma criança, mas nós não podemos, nós precisamos avançar, nós precisamos crescer. E a imaturidade também, ela pode ser fruto do que? Da preguiça, do embotamento, pouco ou nenhum esforço para melhorar e aprender mais sobre Deus, o relaxamento mental. Sabe, lá em Hebreus 5:11, 12, Paulo fala assim: eu tenho muito a dizer a respeito desse assunto. Mas por que vocês custam a entender as coisas? Ele está falando o que aqui? Ele está falando do embotamento, da preguiça mental que os leitores de Hebreus tinham em relação a crescer. Ele queria trazer revelações profundas sobre o sacerdócio de Cristo, sobre o tabernáculo, sobre os heróis da fé. Ele queria trazer revelações muito profundas. Mas o povo falou: tá bom demais, para por aí, fica assim mesmo. Então ele fala assim: olha, vocês estão muito preguiçosos em relação ao aprendizado e é difícil explicar, porque ele falava, mas as pessoas não queriam entender, se recusavam a subir de nível, a se elevar um pouco mais em relação às coisas espirituais. Os discípulos de Jesus, eles levaram pouco mais de 3 anos para atingir a maturidade, irmãos. Vejam que não foi um processo rápido, sabe assim, do dia para a noite. Jesus estava caminhando, de repente ele escolheu Simão, depois ele foi lá, escolheu João, e aí num passe de mágica, no outro dia, eles estavam espiritualmente prontos, preparados. Eu fiz uma relação aqui de algumas situações que mostram a imaturidade dos discípulos de Jesus. Primeiro, os discípulos não conseguiram expulsar o demônio de uma criança. Não era de um adulto, era de uma criança. O pai do menino
Foi pedir aos discípulos, porque quem anda com Jesus deve ser como Jesus. Mas quando o Pai pede para os discípulos expulsar o demônio, eles não conseguem. Depois teve outra situação também que chama atenção, é que os discípulos de Jesus, eles não gostavam de orar nem de jejuar. E aí uma vez foram perguntar para Jesus, por que eles agiam dessa maneira? E aí Jesus falou, deixa quieto, porque na hora que o noivo for tirado, eles vão orar e vão jejuar. Os discípulos de Jesus, eles duvidaram do milagre da multiplicação. Jesus mandou eles dar comida para o povo e eles ficaram discutindo quanto que isso ia custar. Os discípulos de Jesus ficaram desesperados quando a tempestade atingiu o barco aonde eles estavam com quem? Com Jesus. Os discípulos de Jesus confundiram ele com um fantasma quando viram ele andando sobre as águas. Gente, eles conheciam Jesus. Eles brigaram entre eles para saber quem era o maior. Causaram uma confusão, quase que chegaram às vias de fato. Eles reclamaram do sermão de Jesus, porque estava muito duro. Teve uma vez que eles chegaram para Jesus e falaram, Senhor, pega leve. Os discípulos de Jesus, João e Tiago, pediram para a mamãe para interceder junto a Jesus, porque eles queriam fazer parte do reinado vindouro de Jesus e queriam ser ministros, sentar à direita e à esquerda de Jesus. Então pediram para a mãe ir lá conversar com Jesus. Imaturidade. Eles fugiram quando Jesus foi preso. Alguns sabem o que fizeram quando Jesus foi levado à morte na cruz? Eles voltaram a pescar. E só retornaram à condição de discípulo depois que Jesus teve aquele encontro com eles lá na praia de Tiberíades, aonde Jesus chama Pedro e fala, Pedro, você me ama? Então cresce. Está na hora de você, Pedro, assumir o papel, vai apacentar os seus irmãos. Então vocês percebem que o processo de maturidade não é uma coisa rápida, mas ele precisa ser desenvolvido. Nós não podemos, de maneira alguma, nos acomodar e achar que nós já chegamos no nível mais pleno, no nível mais elevado da nossa espiritualidade, porque existem muitas coisas que Deus quer revelar para cada um de nós, mas nós precisamos estar dispostos a avançar. A solução para vencer a imaturidade está na busca de discernimento espiritual sobre o que é maturidade. Ou seja, para alcançar esse nível, a gente precisa entender o que é maturidade. Porque algumas pessoas confundem maturidade cristã com sensacionalismo. Confundem maturidade cristã com exibicionismo, com retórica. Lá em 1 Coríntios 2, 14 a 16, Paulo fala assim, que somente quem tem o Espírito de Deus pode discernir os dons que vêm do Espírito. Porque existem coisas que Deus revela, que Deus fala, que Deus faz, que o sentido dessas coisas é totalmente espiritual. E só quem tem esse nível de espiritualidade vai conseguir entender o que Deus está fazendo. O discernimento espiritual confere ao crente habilidade para compreender as ações do Espírito. Paulo fala assim, que a pessoa que tem o Espírito Santo pode julgar o valor de todas as coisas. O discernimento espiritual, ele também é necessário para a nossa exata compreensão e interpretação das Escrituras Sagradas, para evitar o erro de distorcer a verdadeira mensagem que vem de Deus, sabe? Pegar um texto dentro de um contexto e querer aplicá-lo dentro de uma realidade que não tem nada a ver. O discernimento espiritual, ele torna o crente capaz de identificar aqueles que são verdadeiros daqueles que são falsos. Lá em 1 João 4:1. O apóstolo João fala sobre isso. Quem tem o Espírito de Deus é capaz de discernir se aquilo que está sendo dito procede de Deus ou se não é de Deus. E por fim, o discernimento espiritual não deixa o crente se confundir em relação às doutrinas de
demônios e apostasia dentro e fora da igreja. Eu vou repetir: doutrinas de demônios e apostasias dentro e fora da igreja. Em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, Paulo fala que nos últimos tempos o Espírito adverte, o Espírito lembra a igreja que muitos vão abandonar a fé e vão dar ouvidos e atenção a espíritos enganadores, a ensinamentos que vêm de demônios e não vêm de Deus. Sabe aonde? Dentro da igreja. Qual é o perigo quando o crente ele estagna, quando ele para, quando ele não quer crescer, quando ele quer ser uma eterna criança? Primeiro, a gente tem que ver que nós somos chamados para crescer, nós não fomos chamados para ficar estagnado. E há muitos perigos quando o crente não se desenvolve e age como criança. Quando eu estava meditando nesta palavra, e aí saindo um pouco fora da Bíblia, eu estava meditando nessa palavra e pensando como que eu poderia definir o crente imaturo que não quer crescer. E aí eu encontrei um nome para uma síndrome chamada Síndrome de Peter Pan. O que é a Síndrome de Peter Pan? É uma síndrome que desperta nos indivíduos comportamentos infantis. Sabe aquela pessoa, eu me lembro uma vez que eu fui ministrar a palavra numa igreja, eu já disse isso aqui em algumas ocasiões, eu não conseguia ministrar, eu tive que puxar a orelha da igreja. Porque na hora que eu fui falar, paz do Senhor, igreja, os irmãos começaram a pular dentro da igreja. E aí, roda daqui, roda dali, e é isso que eu te digo, e eu fiquei. E aí eu parei um pouco, depois comecei de novo, aí teve uma fala, irmãos, por favor, vocês já pularam demais. Agora é hora de ouvir a palavra. Irmãos, eles ficaram em silêncio, parecia criança, sabe, quando fica com raiva porque foi chamada a atenção, não deram mais glória, mas ouviram a palavra. Então essa síndrome, ela faz a pessoa, o indivíduo, querer sempre desenvolver comportamentos infantis inseguros, que impede ele de amadurecer normalmente. E o problema disso é que essa pessoa, ela já se tornou um adulto querendo ser criança, e ela vai ter muitas dificuldades na vida adulta, se ela não entrar, se ela não for inserida no mundo dos adultos. A maioria dessas pessoas sabem que agem diferente do padrão, mas continuam se recusando a crescer. Porque eles têm medo de serem rejeitados, de serem confrontados, de serem questionados, de serem interpelados. Então eles preferem agir como criança, assim, eu não sei de nada, eu estou aqui, mas não sei porquê, e aí vai levando a vida. Esse transtorno, ele é chamado de Síndrome de Peter Pan, porque as atitudes das pessoas é exatamente como a do personagem Peter Pan. Viver num mundo imaginário, onde não tem obrigação de crescer, uma eterna criança. E por esse motivo essas pessoas acabam, muitas vezes, tendo insucesso nas relações profissionais, familiares, amorosas e por aí afora. O apego com a fantasia é tão grande que elas não conseguem se desprender dos pais. Está sempre procurando alguém que as proteja, sempre procurando alguém ali que as defenda, que fale em nome delas, né? Ficam dependentes dos seus responsáveis pela vida inteira. Eles acabam trazendo para a vida espiritual, eles transferem a sua fé que deveria estar depositada em Jesus para as pessoas, e eles passam a depender da oração do outro, eles passam a depender do direcionamento, da palavra do outro. Então tudo que eles vão fazer, eles precisam consultar o outro para saber se podem ou não podem. Existem até igrejas onde os líderes trabalham para que os membros continuem sendo crianças. E eles interferem de uma maneira tão grotesca na vida pessoal dos membros, que as pessoas não podem decidir com quem casar, não podem decidir aonde trabalhar, não podem decidir que carro comprar, tudo tem que perguntar para o líder. E essa pessoa não cresce, ela não se desenvolve, ela não amadurece, é uma eterna criança, e as coisas não podem ser assim. O crente, queridos, a palavra de Deus, ela não foi revelada só para um pastor. A palavra de Deus foi revelada para a igreja, para todos vocês.
Todos têm acesso, todos podem ler, todos podem estudar, todos podem aprender. E na medida que nós nos aprofundarmos nessa exposição às Escrituras, nós vamos crescer espiritualmente. Com relação ao crente imaturo, sem discernimento, alguns perigos que ocorrem com eles. Primeiro, o perigo de ser doutrinariamente enganado pelos falsos mestres e pelos anticristos, como foi dito hoje de manhã na escola dominical, que estão dentro das igrejas, que acabam deturpando a verdade bíblica em busca de seus próprios interesses. Efésios capítulo 4, versículo 14, Paulo fala assim, que a gente tem que tomar cuidado para não ser criança, para não ser arrastado, empurrado por qualquer vento de ensinamento de pessoas falsas, porque essas pessoas inventam mentiras e por meio delas levam outros para o caminho errado. O perigo de permanecer inexperiente na fé, de não ter experiências, como diz o escritor aos Hebreus, no capítulo 5, versículo 13, que ele fala assim, é criança, não tem nenhuma experiência para saber se o que está fazendo é certo ou errado. E vale acrescentar que no mundo que nós vivemos, irmãos, eu estou terminando a palavra, no mundo que nós estamos vivendo, há muitos lobos em peles de ovelhas. Igreja, se nós não crescermos espiritualmente, se nós não buscarmos a maturidade, avançar no sentido de se tornar cada um cristão maduro, nós corremos o risco de cair nas mãos de um lobo com veste de ovelhas, que buscam os crentes imaturos, os neófitos, os de pouco conhecimento, a fim de destruí-los. Lá em Atos 20, 29 e 30, Paulo se despedindo da igreja de Éfeso, ele deixa uma palavra para os pastores daquela igreja, ele diz assim, eu sei que depois que eu for, aparecerão lobos ferozes no meio de vocês, eles não terão pena do rebanho. Os lobos vestidos de ovelha, eles não têm pena de você, não têm pena da sua ingenuidade. Eles querem, como diz Paulo aqui, olha, eles contam mentiras para procurar levá-los para o seu lado. Se coloque em pé, por gentileza, em nome de Jesus. Eis a razão pela qual o povo de Deus deve ser sempre instruído, alimentado espiritualmente pela palavra. O profeta Oséias, no capítulo 4, versículo 6, na NVI, diz assim, conheçamos o Senhor e esforcemo-nos por conhecê-lo. Ou seja, conhecer o Senhor e se esforçar. Eu sei que muitas vezes você está cansado da labuta do dia a dia, você está cansado de tantas coisas, de tantas situações, de tantos problemas da vida. Mas você precisa se esforçar para conhecer mais a Deus. E eu termino esta palavra citando novamente a carta de Hebreus no capítulo 6. Vamos em frente a fim de chegarmos ao ensinamento de adultos. Ou noutra palavra, vamos deixar de lado os ensinos elementares, vamos deixar um pouco de lado a base e vamos mergulhar e nos aprofundar neste oceano de conhecimento que é a palavra de Deus. E ele diz, e avancemos para a maturidade. Eu quero te convidar nesta noite a romper toda barreira que estiver diante de você, seja qual for ela, e pela fé você avançar, porque é rompendo em fé que nós vamos avançar e vamos alcançar a maturidade que agrada ao Senhor. Não reclame quando a sua fé for provada. Não reclame quando você estiver diante de alguma situação que você nunca viveu antes. Não diga para Deus, por que, Senhor? Não aguento mais. Desse jeito não dá. Vou parar, vou jogar a Bíblia de lado. Não diga isso, porque todas as vezes que Deus te coloca numa situação nova, é porque Ele quer que você cresça. Ele quer que você amadureça, que você alcance
esta plenitude que Ele tem para você, para a tua vida. Então, sempre que você olhar para algum obstáculo, não fique pensando, oh meu Deus, eu não vou conseguir não. Diga, Senhor, muito obrigado, porque eu tenho a chance de experimentar algo novo, de aprender algo novo e de crescer um pouquinho mais, rompendo pela fé. Crente maduro na fé não precisa que ninguém fique dando palpites na sua vida sobre como ser e o que fazer. Crente maduro na fé, ele conhece a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus, e ele procura viver para agradar ao Senhor.